Muito boa tarde a todos. É uma honra e um prazer estar aqui diante dos senhores, participando deste evento e trazendo a nossa colaboração baseada não só no nosso trabalho prático, mas também no trabalho teórico, nos levantamentos teóricos que a gente faz. Eu vou me permitir contar uma história para os senhores, né? Fazer um comentário. Como foi que eu cheguei aqui para falar a respeito de estresse oxidativo? Os caminhos são longos, os caminhos são complexos, as coisas vão acontecendo, né, na vida da gente. Eu virei geriatra muito antes de virar acupuntora. Enfrentei o trabalho como acupuntora dentro de uma instituição muito tradicional, que é o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, numa época em que nós éramos muito mal vistos, né? A nossa especialidade era uma especialidade com muito pouca repercussão no meio dos nossos colegas médicos. Mas, felizmente, compramos a briga junto com a equipe da fisiatria e colegas como o Dr. Tim, que trabalha na clínica médica, e acabamos criando o nosso ambulatório de acupuntura dentro do serviço de geriatria, um ambulatório de acupuntura para o idoso, que sempre teve como finalidade trabalhar dentro do tripé de trabalho da instituição, Faculdade de Medicina, instituição Hospital das Clínicas, que é prestar assistência de boa qualidade para doenças complexas, oferecer treinamento em serviço para profissionais da área de saúde interessados em aperfeiçoar, sua prática em saúde, principalmente médicos, mas também trabalhar com pesquisa. E aí a gente acabou na área do estresse oxidativo, porque recebendo uma visita de um colega de um outro laboratório, o professor Antônio Seguro, nós acabamos recebendo um convite. Ele virou para mim e falou: mas você não quer avaliar o nível de estresse oxidativo dos pacientes que você agulha? Nossa, professora, é uma ideia muito interessante, mas a gente realmente nunca tinha ido atrás desse tipo de tema. Por conta da revisão bibliográfica, claro, porque tem todo aquele processo complicado, burocrático, tem que passar pela comissão de ética, e se a gente não provar por A mais B que o que a gente faz tem sentido, a comissão de ética corta mesmo. A gente acabou fazendo um levantamento bibliográfico e descobrindo que existe um volume bem interessante de informações a respeito de estresse oxidativo e acupuntura, embora a maioria delas sejam informações sobre experimentos em animais e muito pouca informação em seres humanos. Isso é um grande incentivo para nós, para desenvolver esse projeto, que já está em andamento, justamente porque nós temos a possibilidade de trabalhar com seres humanos dentro de parâmetros bastante sólidos, bastante claros, uma metodologia científica bem cartesiana. Porém, nesse processo, nós acabamos também encontrando algum material que chama atenção, porque vem de encontro à nossa forma de trabalhar e de raciocinar dentro da equipe do grupo de acupuntura do Hospital das Clínicas, e que, felizmente, ontem pela manhã, nós tivemos a oportunidade de ouvir de uma pessoa muito bem-vinda aqui ao nosso evento, que é o professor François Beyan, que ontem falou a respeito de apego à tradição e medicina tradicional chinesa, e que fala alguma coisa muito parecida com o que eu vou mostrar para os senhores, que foi uma coisa que eu achei interessante trazer dentro do contexto desse tema, porque foi um tropeção, né? Procurando pelo estresse oxidativo e acupuntura, a gente achou alguns textos interessantes que reforçam a importância de trabalhar em pesquisa dentro de padrões tecnológicos, modernos, científicos, cartesianos, para descrever ou para confirmar a eficácia de uma terapêutica que é proposta dentro de uma visão tão tradicional. Então, aqui, nós temos a nossa primeira grande preocupação. Nós temos uma revista, que é uma revista americana, uma revista indexada, com um bom fator de impacto, que fala sobre a acupuntura médica. Eu trouxe em inglês de propósito, vou me permitir traduzir para os senhores o que eu achar mais interessante, mas eu achei que seria melhor a gente preservar o texto original, para quem tiver essa facilidade poder até me criticar e dizer se eu fiz a interpretação correta ou não. Então, essa revista, num volume relativamente recente, fala sobre a acupuntura médica ocidental, e fala de uma definição
E nesse artigo, que é escrito por esse autor e pelo corpo editorial da revista Acupuncture in Medicine, faz uma série de considerações e que conclui, ou que eu coloquei em destaque, que a Western Medical Acupuncture é uma forma de tratamento que deve ser baseada em princípios neurofisiológicos sólidos, e que, por essa razão, justifica uma avaliação sem reveses, sem vieses, e o seu lugar num modelo, num serviço moderno de atenção à saúde. Então, os americanos, os pesquisadores de língua inglesa, são muito enfáticos no fato de que nós temos que trabalhar, nós temos que nos basear em princípios científicos modernos, quando a gente trabalha com acupuntura e quando a gente tira proveito do que a medicina tradicional chinesa oferece para a gente em termos terapêuticos. Um outro artigo que é da mesma revista, que é de um outro autor, aliás, um autor de origem oriental, radicado nos Estados Unidos, que fala sobre a base neuroanatômica do tratamento por acupuntura para algumas doenças comuns. Ele também faz uma afirmação muito semelhante, é uma linha editorial da revista, que para incorporar a acupuntura de uma forma melhor na medicina ocidental, de forma geral, nos grandes princípios da medicina, o trabalho feito tem que ser baseado nas disciplinas científicas contemporâneas, mais do que em entidades metafísicas. Eles pegam pesado, né? Eles falam duro, que não são nem observáveis, nem verificáveis. E aqui um outro trabalho da mesma revista, em que eles descrevem os dermátomos meridianos e pontos, e falam dos resultados de um estudo quase experimental, aqui são autores venezuelanos, que fazem uma série de considerações a respeito da distribuição dos meridianos e da distribuição dos dermátomos anatômicos, neurológicos, dizendo que os achados desse artigo, já é um artigo de 2014, podem ajudar em entender a neurobiologia da acupuntura. E esclarecer também alguns resultados que são confusos de estudos clínicos. Nós realmente esbarramos muito em estudos clínicos que muitas vezes contradizem o que a gente espera. Por exemplo, excluindo a acupuntura Shan, que é uma grande briga, né, com as comissões de ética, eles sempre querem que a gente use a acupuntura Shan e a gente sabe que isso não é uma boa estratégia, como uma intervenção inerte para clinical trials no futuro. Muito bem. A seguir, das coisas que a gente conseguiu verificar e que a gente gostaria de trazer para os senhores, nós temos esse outro artigo interessante, que também é um artigo já um pouco antigo, de 2003, de uma outra revista muito interessante, de alto nível, que são as Neuroscience Letters, que é a relação entre sintomas musculoesqueléticos e marcadores sanguíneos de estresse oxidativo em pacientes com a síndrome da fadiga crônica. E como é que a síndrome da fadiga crônica entra aqui em relação ao estresse oxidativo e acupuntura? A síndrome da fadiga crônica é aquele tipo de diagnóstico pouco esclarecido, de fisiopatologia ainda pouco clara, pouco entendido e, principalmente, de poucos recursos terapêuticos pela medicina ocidental. No entanto, a acupuntura consegue oferecer respostas muito interessantes e existem vários trabalhos demonstrando que os portadores do diagnóstico de síndrome de fadiga crônica têm bons resultados com a acupuntura. E, ao fazer o levantamento, que foi numa outra ocasião, nós percebemos este link, esta ligação, de que a síndrome da fadiga crônica está vinculada o que esses autores comentam aqui, um aumento de estresse oxidativo e uma diminuição das defesas antioxidantes, que estão relacionados com a extensão da sintomatologia na síndrome da fadiga crônica e que existem já experimentos mostrando para a gente que o tratamento por acupuntura interfere de forma positiva no estresse oxidativo, pelo menos nos grupos que foram analisados, que são muito mais grupos de animais do que de seres humanos. Mais uma vez, a síndrome da fadiga crônica, aqui numa revista
que é o Journal of Internal Medicine, uma das revistas altamente respeitadas na literatura mundial, falando da avaliação do aumento do estresse oxidativo e da excitabilidade muscular com o exercício na síndrome da fadiga crônica, mais uma vez associando o estresse oxidativo à presença do sintoma de síndrome de fadiga crônica. Muito bem. Aí, então, nós começamos a encontrar, e aqui a gente fez questão de trazer um artigo de uma revista brasileira, produzido na Universidade do Ceará, em que são descritos os efeitos da acupuntura e da eletroacupuntura no estresse oxidativo em roedores saudáveis. E aqui os autores concluem que tanto a acupuntura clássica como a eletroacupuntura diminuem tanto os fatores locais quanto os sistêmicos do estresse oxidativo na inflamação ovariana nesses ratos saudáveis que são expostos a uma hiperestimulação estrogênica. Muito bem. Também dentro dessa visão de como seria o efeito da acupuntura em relação ao estresse oxidativo, nós temos uma outra revista também americana, que é uma revista sobre medicina tradicional chinesa, em que esses autores descrevem o efeito da moxa bustão em indivíduos saudáveis. Aqui é um estudo piloto. E nesse estudo, o que os autores concluem é que a moxa bustão indireta nos pontos REIMAI 4 e 8 aumentaram o sistema de defesa antioxidante, o que pode ser um mecanismo que explique os efeitos clínicos da moxa bustão. Afinal, a gente sabe que a moxa bustão desses pontos realmente tem alguns efeitos bem interessantes, pelo menos em relação à sintomatologia desses pacientes, e esses autores foram atrás também de buscar a causa e encontraram um efeito bem interessante sobre a defesa orgânica natural antioxidante. Aqui também um outro artigo que nós gostaríamos de citar para os senhores, que é a respeito de um outro tema que liga a acupuntura com o estresse oxidativo, que é de particular interesse para um geriatra, que é a influência da acupuntura na função cognitiva e marcadores de lesão oxidativa de DNA em pacientes com demência vascular. Os senhores já devem ter percebido, e isso é uma coisa bastante crítica para nós geriatras, que com o envelhecimento da população, nós temos uma prevalência altíssima de portadores de síndromes demenciais. Isso tem um impacto econômico, social, extremamente importante, e a demência vascular é a segunda causa mais comum de demência. Esses autores, então, que publicam no Jornal de Medicina Tradicional Chinesa, que é um jornal americano, chegam à seguinte conclusão, que a avaliação que eles fazem de função cognitiva e qualidade de vida na demência vascular sugerem que a acupuntura seja benéfica e, pelo menos em parte, deva atuar pela prevenção do dano oxidativo para esses pacientes, do dano oxidativo cerebral para esses pacientes. Esta é uma outra publicação, não sobre acupuntura, mas do Brain Research, sobre acupuntura, que saiu na Brain Research, que não é uma revista de medicina complementar ou de medicina tradicional chinesa, e que descreve a inibição do estresse oxidativo e de uma alteração, esse rotational behavior é uma alteração neurológica comportamental desses ratinhos que são submetidos a um protocolo de lesão de sistema nervoso central, com foco especificamente em doença de Parkinson. Com o envelhecimento da população, a doença de Parkinson, que é também uma doença degenerativa, também uma doença de sistema nervoso central, e que está muito longe de ser uma doença rara, também está se tornando uma demanda frequente, uma demanda intensa. E são indivíduos que têm uma doença crônica, neurológica, degenerativa, progressiva, não curável, para os quais temos que oferecer algumas opções, se possível, para impedir que eles continuem em processo de degeneração, ou pelo menos para que a gente consiga, via
terapêutica e via reabilitação não permitir uma decadência física, uma decadência de saúde muito grande. E esses autores, então, em junho de 2010, já não faz tanto tempo, num estudo experimental com ratinhos, especificamente para falar a respeito de doenças de Parkinson, encontraram esta resposta. Não só o estudo experimental, mas os estudos prévios desse grupo mostram que a acupuntura, que o tratamento por acupuntura demonstrou propriedades antioxidativas e ou neuroprotetoras nesses animais que sofreram uma lesão experimental e que essas propriedades protetoras devem ser mediadas, pelo menos em parte, pelo envolvimento da regulação do sistema de defesa antioxidante. Da mesma revista, do mesmo Neuroscience Letters, um outro grupo também de origem oriental, fala sobre a acupuntura como prevenção para os déficits cognitivos e estresse oxidativo, mais uma vez, em ratos com múltiplos infartos cerebrais, que é basicamente o mecanismo da gênese da demência vascular. Esses autores também nos contam que os achados deles demonstram que a acupuntura pode, eles são muito cuidadosos, né? Eles não são taxativos, eles dizem que a acupuntura pode exercer efeitos benéficos na memória espacial e na condição antioxidante, no estado antioxidante dos ratos portadores de lesões cerebrais por múltiplos infartos. Aqui também, mais um estudo que nos pareceu interessante, que veio numa revista, que é uma revista especializada em biologia dos radicais livres, falando a respeito das mudanças dos danos oxidativos que aumentam com o passar da idade ao DNA, aos lípides e às proteínas humanas da musculatura esquelética. Os resultados desse estudo falam do papel de um dano oxidativo no envelhecimento humano, que pode contribuir para as modificações musculares dependentes da idade, sugerindo também, aí é uma conclusão que a gente tira, mas é uma justificativa para que a gente se debruce sobre o assunto, que se nós estamos trabalhando com idosos e a gente está dosando estresse oxidativo, nós podemos estar num caminho interessante, num caminho enriquecedor. E aqui falando da moxa-bustão, mais uma vez, REMAI 4 e REMAI 8, melhorando a fadiga crônica. Este é um jornal bastante interessante. Esse Journal of Alternative and Complementary Medicine é um jornal especializado em medicina complementar, de maior fator de impacto dentro da literatura médica, e que conclui que os resultados deste estudo, de 2013, um estudo bastante recente, trazem para nós evidências clínicas do efeito antifadiga da moxa-bustão indireta do REMAI 4 e REMAI 8 e sugerem que esse efeito seja devido às propriedades antioxidantes da moxa-bustão. E, mais uma vez, os efeitos antioxidantes da eletroacupuntura num modelo em ratos de doença de Parkinson, em que esses autores também dizem que esses dados sugerem que a eletroacupuntura protege o sistema nigroestriatal por vários mecanismos, incluindo antioxidação e antiapoptose, que é um mecanismo de morte celular, sugerindo que essa eletroestimulação possa ser uma terapêutica promissora no tratamento da doença de Parkinson. Muito bem. Então, chegando no nosso projeto e no começo da história, do caos que eu estava comentando com os senhores. Nós temos um protocolo que nós já mostramos em outros eventos, alguns dos nossos resultados, trouxemos alguns para os senhores aqui, que nós já estamos realmente em fase final, nós já estamos começando a análise estatística dos dados, já estamos passando por uma etapa de uma análise mais sofisticada e mais profunda. E esse projeto, com essa convite do professor Seguro, foi criada uma parceria com o LIN 12, que é um laboratório de investigação médica que faz especificamente a dosagem
do GSH e do TBARS, que são os nossos marcadores de estresse oxidativo. Então, nós estamos na fase de avaliar um grupo piloto de 20 idosos que vieram para nós para tratamento, geralmente de dor, eventualmente de algum outro sintoma, e que esses indivíduos são avaliados em 3 momentos. Quando chegam para nós, na sua 10ª sessão e quando a gente prolonga o tratamento na sua 20ª sessão, e nesses momentos são colhidas as dosagens dos marcadores de estresse oxidativo para uma coisa bastante simples, prosaica, porém cartesiana. O que acontece com esses marcadores de estresse oxidativo para esses idosos, são sempre idosos que nós tratamos, que estão sendo submetidos ao tratamento por acupuntura. É óbvio que nós não teremos só a informação a respeito dos marcadores de estresse oxidativo. Se lidamos com idosos, e idosos num hospital terciário, como é o Hospital das Clínicas, é óbvio que nós temos um pacote enorme de informações clínicas a respeito desses pacientes que serão levadas em consideração, que tem a ver com o uso de medicamentos no momento em que eles chegam para nós. O ambulatório de acupuntura tem por norma não interferir nas prescrições dos pacientes, para não tumultuar o tratamento, por uma questão de conveniência do paciente. Mas é óbvio que essas informações estão disponíveis para nós, assim como os quadros clínicos desses pacientes e, inclusive, outras avaliações laboratoriais, bioquímicas, e com esse conjunto de informações a gente espera conseguir uma coisa um pouco mais clínica em seres humanos a respeito de estresse oxidativo e do tratamento por acupuntura. Eu espero não ter desapontado os senhores, ao citar tanta literatura assim, mas já respaldada pelo professor Beian, parece muito claro para nós hoje que nós não temos que jogar fora a tradição da medicina tradicional chinesa, a gente deve usá-la principalmente como um roteiro para a melhor escolha possível da terapêutica por agulhamento, por acupuntura, por moxabustão. Eu descobri, por ser geriatra, eu descobri que a moxabustão pode vir a ser um recurso muito interessante. Existe muito pouca literatura sobre moxabustão, até porque é um método ainda mais exótico do que o agulhamento, Existem algumas dificuldades aí objetivas e materiais para a gente aplicar, porém a população geriátrica é a melhor candidata ao benefício pela moxabustão, pelo perfil que eles têm. Então, a proposta, que é uma proposta do nosso grupo e que a gente traz aqui para esse evento, com um convite para os colegas, é que a gente, até por conta daquelas coisas que o Dr. Fernando Genchol estava falando a respeito do reconhecimento da nossa especialidade, de nós sermos levados a sério, nós temos que ter um cuidado muito grande com a linguagem que a gente utiliza em relação aos nossos pares, em relação a outros médicos. Então, a gente tem que se habituar a fazer a combinação, não jogar fora a tradição, mas de sermos capazes de nos traduzirmos para os nossos pacientes. Meus pacientes privados perguntam: bom, mas como é que esse seu tratamento funciona, doutora? Aí eu olho bem para o paciente e fico pensando: vamos lá, essa aqui quer uma resposta natureba ou ela quer uma resposta científica? Ela é assistente social, ela é advogada, ou é engenheira. Então, acabo explicando que existem 2 visões, e que a medicina moderna encontra, sim, vários mecanismos neurofisiológicos, bioquímicos, que validam o trabalho que a gente faz, que não é só porque nós somos simpáticos, porque nós criamos uma boa relação médico-paciente, mas porque nós realmente estamos desenvolvendo um trabalho sério, baseado em evidências, baseado em pesquisa científica e que está principalmente voltado ao bem-estar do nosso paciente. Fica aqui, então, um convite para os senhores e a oferta, se Deus quiser, de alguns dados bem interessantes. Quem sabe no próximo congresso já estarão à disposição dos senhores para que a gente possa confirmar, espero ou não, e se for não, a gente tem que ser honesto cientificamente, que sim, com a acupuntura a gente muda o estresse oxidativo, que é uma situação bioquímica fortemente vinculada a uma série de processos patológicos que a gente vem reconhecendo aí nos últimos anos na medicina moderna. Muito obrigada.